Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E hoje vamos aí para mais uma partida da nossa série, dos 600 até os 2200 pontos de rating no Lichess. Vamos aqui procurar um adversário, das 5, que é o ritmo aí que eu estou gostando de jogar. É um ritmo que deixa você respirar um pouco, né? Te dá mais um ânimo para jogar também. Você não fica com aquela pressão no tempo. Então é o ritmo aí que eu realmente estou gostando de jogar no Lichess, né? Infelizmente, se eu não me engano, esse ritmo não existe no chess.com. Tá demorando um pouco, deixa eu procurar aqui de novo. Agora foi mais rápido, né? Acho que ele me colocou tipo num, vamos aqui dia 4, seguindo a nossa abertura italiana. E estamos enfrentando o Ebra 526, né? Jogador aí que aparentemente violou os termos de serviço do Lichess. Então vamos enfrentá-lo aí. Ó, ele tá jogando uma defesa Petrov, né? Vamos jogar como aqui? Tem esse que é interessante. Vamos entrar numa 4 cavalo. E aqui ele pode jogar esse, né? Que eu costumo fazer. Ele não jogou. Então roque. Agora eu tô ameaçando esse, né? Percebeu. E o que eu tenho aqui de bom? Brancas tem um tempo a mais e o que eu tenho de bom aqui nessa posição. Não vou reclamar, ele provavelmente é um cheater, mas a gente tem que pensar em que a gente tem de bom. Eu tenho de bom esse lance que ataca o bispo, né? Ele ainda não fez o roque. Não acho que seja bom para ele ficar aí protegendo esse bispo. E temos aí o par de bispos, né? Vamos questioná-lo. Opa. Questionar ele. E aqui. Vamos jogar esse, né? Perfeito. Vou jogar aqui. Dar espaço para desenvolver o nosso bispo. Ele estava ameaçando aqui, né? E vamos atacar esse peão. Que eu acho que não tem muita defesa, né? Vamos tomar. Praticamente força a tomada, né?
Esse eu acho que ele não pode. Não, não pode não, pode. Como que ele defende os dois? Ele vai tomar aqui, isso eu sei. Não, agora eu acho que eu tô melhor, né? Mesmo ele sendo um possível trapaceiro, aqui eu acho que ele não podia, né? Tem que estar melhor aqui. Bem, ele jogou uma complicação aqui. Vamos eliminar o cavalo com o tempo sobre a dama. Agora a torre está protegendo essa casa, né? Para ele não ter a cravada. Ah, é, aqui a gente tá ganho, né? Muito ganho, muito pero ganho. Partida interessantíssima. A gente não entrou na italiana, né? Porque ele escolheu a defesa Petrov, que é a minha defesa preferida. Mas infelizmente é um jogador de 1462. Eu acho que ele realmente não soube responder. Interessante. O que fazer nessa posição? Toma a dama, ele vai tomar de voltando de cavalo. Não, ele vai tomar a minha dama, né? Daí eu tomo o bispo dele. Como é que é? Toma a dama. Vamos tomar a dama, né? Eu tô com uma peça a mais. Tomar a dama. E aqui, eu acho que eu salvo, né? Estou atacando o cavalo está cravado. Se ele tomar de cavalo, perde a torre, né? Eu fiquei aí com um bispo a mais e um final totalmente ganho. E aqui realmente é só converter essa posição, né? Tentar converter ainda mais, sem dar chance para ele. Acho que aqui ele já pode abandonar, mas se ele estiver usando a engine, ele vai continuar a luta, né? Vamos jogar aqui, para não dar chances. Interessante, vamos dar um cheque. Posso tomar, na verdade, né? A torre dele ficou meio presa até.
E aqui vamos tentar passar um peão pelo menos, né? Posição muito boa para jogar. Bem, está só movendo aí um rei. E aqui, esse peão vai cair. Eu vou ficar com 3 peões passados, né? Vai ficar realmente difícil para ele segurar essa posição. Vamos tomar aqui. Ele está tentando criar o passador dele. Mas vamos eliminar de uma vez, né? Não dá nenhuma probabilidade para ele. Aqui ele deve abandonar, né? Muito ganho. Ele não pode. Ah, ele não viu, né? Aqui ele abandona. Não? Bem, agora ele vai deixar o tempo cair, né? Ficou cinza. Cinza não, ele deixou... Ó, o Lichess aí fez uma melhoria, hein? Agora eu posso reivindicar a vitória quando ele saiu. Ó, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Vamos reivindicar aqui a vitória. Posição aqui é completamente perdedora para o nosso adversário, né? Como vocês podem perceber. É uma torre, um bispo, além de 3 peões aí passados e conectados a mais. Vamos fazer aqui a análise, porque eu acho que a gente tem muito que aprender na abertura, né? Então vamos puxar aqui a análise. Tirar o cabelo aqui. Vamos puxar aqui a análise. E ver aí como... Ó, foi uma partida de dominância, né? As partidas que o Lichess gosta de me puxar a orelha, porque realmente foi dominância até o final. Tomara, né? Vamos ver aqui. Nossa senhora, tá 100%. Vamos lá. Diminui um pouco aí pro Lichess não me dar uma puxada de orelha, né? 95%. 1 imprecisão. Vamos lá, deixa o Stockfish fazendo. O Stockfish 17.1, atualizou também. Bem, 94% de precisão, com apenas 2 imprecisões. Nenhum erro em nenhuma capivarada, né? Nenhum blunder. E como vocês podem perceber, o gráfico realmente foi um gráfico de dominância, né? Ganhando as vantagens. O que é um gráfico de dominância? É quando você vai ganhando as vantagens aos pouquinhos e vai elevando a sua vantagem, né? Você vai elevando a sua vantagem até ficar numa posição completamente esmagadora. Bem, vamos ver aqui quais foram os erros do nosso adversário, né? Foram 2 erros e uma capivarada. Vamos ver aí quais foram... Vamos pôr agora mais correto. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na abertura, que vai ser bem interessante. A gente jogou... a gente jogou E4, peão rei. Ele respondeu com E5, peão rei. Jogamos cavalo em F3. Ele jogou cavalo em F6. E aqui, como eu sei bastante da Petrov, eu quis fugir um pouco, né? Para não ficar algo que eu costumo jogar nas partidas no chess.com. Eu joguei aí, eu chamei ele, né? Para uma 4 cavalos. Joguei cavalo em C3, né? Que recebe o nome de variante Petrov dos 3 cavalos. E ele jogou aqui o cavalo em C6, que aí sim transpõe para a variante dos 4 cavalos, né? Fortnite Game. Aqui jogamos bispo em C4. E aqui um plano muito interessante, né, que ele não fez na partida, que ele poderia fazer, é capturar. Eu capturo e tem aí o D5, né, que eu pensei que ele ia fazer isso. Que aí eu volto o bispo, ele toma o cavalo e eu recapturo o peão. Isso vai deixar as pretas com vantagem? Não.
Mas você pode surpreender o seu adversário, né, jogando essa variante, se as brancas não souberem como responder. Provavelmente ele não pensou muito nessa variante, né, porque muitos jogadores táticos costumam jogar ela para ver se o jogador de branca está ligado, né. Alguns jogadores táticos aí jogando com as pretas costumam jogar essa variante, então ele realmente não conhecia essa variante. Eu joguei esperando que ele fizesse, ele não fez, mas ele jogou um lance aí ativo, né? O lance bispo também em C5. Praticamente ele está mimetizando os meus lances, né? O que não é muito bom aí, diga-se de passagem. Fizemos o roque, de novo dando a possibilidade de fazer esse lance, só que agora eu creio que não é muito bom porque o rei dele ainda está no centro, né? E ele fez um lance aí sólido, aprovado aí, que é o lance E6. E agora eu não tenho mais essas ideias, né? Nem tinha mais porque meu bispo estava aqui. E aqui fomos atrás do bispo dele. A gente comentou, o computador gostou desse lance, né? Dá mais 0,1 para as brancas. Ele trouxe o bispo e aqui a gente já... Uma micro vantagem, como diz aí o grande mestre Rafael Leitão. Eu tenho o par de bispos. E você tem o quê? Exatamente aí como diz o grande mestre Rafael Leitão. No momento a gente tem uma micro vantagem aí, que é o par de bispos, né? Que ao longo do jogo, conforme a posição vai abrindo, se torna uma grande vantagem, né? Ele vira uma grande vantagem quando a posição está aberta. Como vocês viram no final, o bispo dominou, né? Junto com a torre, é claro, mas o bispo dominou aqui as casas claras no final. Esse bispo aqui dominou completamente. Cutucamos aqui o bispo dele, ele não aceitou. E aqui eu joguei esse lance, o computador acha que não é o melhor de todos, mas as brancas ainda continuam com a vantagem, né? Que é o lance aqui, C3, para tirar principalmente essa casa aqui do cavalo, né? Eu não posso deixar que o cavalo dele chegue nessa casa. Então eu joguei aí o C6. Tinha esse também, que aqui nesse caso, nessa variante, você vai abdicar do seu par de bispos, né? Eu não quero abdicar do meu par de bispos, eu gosto de ter o bispo, então eu joguei aí um lance que não é o melhor de todos, mas eu considero, na minha visão, um lance melhor, né? Porque eu quero manter o meu bispo. Aqui ele fez o roque, que de acordo com o computador é uma imprecisão, mas para nível de iniciante é o recomendado, principalmente quando tem bastante peças aqui do adversário já preparadas para atacar o rei, né? É o recomendado, então ele fez o certo, um joinha aí. E aqui eu trouxe a torre para defender o meu peão central, né? Não podemos deixar aí, principalmente o peão central, um peão de ala não vale tanto assim, mas um peão central é importante você defender, né? Ele deu um respiro aí pro bispo, e aqui eu defendi já com o peão, né? Na verdade aqui eu quis abrir pro bispo poder capturar. Eu vou comentar algo que tinha aqui, que ele talvez não tenha percebido durante a partida, mas eu vou comentar algo interessante que ele podia ter feito. Principalmente esse, né, que ele não viu também, é interessante, mas aqui eu já tinha essa volta, né? Vamos supor aqui, deixa eu tirar esse monte de seta, ele joga esse, eu faço aqui. Se ele cutucar, eu volto, e se ele cutucar aqui, eu retorno totalmente o bispo. Era isso que eu estava imaginando, e era isso que eu provavelmente ia fazer se ele jogasse o cavalo aqui em A5. Mas não seguiu dessa forma. Primeiro ele planejou, ele fez um lance interessante, porque agora ele já planeja fazer esse lance e tira aí a casa de B5 do meu bispo, né? Então ele fez um lance muito interessante aí, que também recebe joinha. Ele planejou aí o cavalo em A5. Só que aqui agora eu já volto, né? Já volto meu bispo, eu antecipei. É interessante que o computador estava dando como o melhor lance agora há pouco, e depois do nada ele tirou a avaliação, né? Tá indeciso, né? Só que o Fish fica indeciso nessas posições. Mas é um lance aí que continua a vantagem das brancas, né? Perceba que agora ele não adianta jogar o cavalo aqui em A5, porque eu posso voltar o meu bispo. E a gente está quase chegando naquela posição que eu comentei, que é agora, né? Perceba aí que eu estava com 1.1 de vantagem quando eu jogo esse lance. Deu 0.7. E aqui tinha um momento crítico, né? Que meu adversário podia ter aí me bagunçado um pouco, se ele quisesse. Ele podia ir jogar bispo, toma cavalo, né? E aqui eu já tinha colocado no pré-move, como vocês viram durante a partida. Eu já tinha colocado esse lance no pré-move, né? Porque se eu tomasse de dama, ia cair aí o peão central.
Tudo bem que é uma posição confusa ainda, né? Por exemplo, eu posso jogar aqui essa torre, ele vai tomar aqui, eu posso tomar aqui, ele toma minha dama, eu tomo, e como está o balanço geral, 3, ele está com 7 peões e eu tô com 6, ou seja, é uma variante horrível. Eu não ia querer jogar essa variante. O balanço geral ficou ruim, né? Então, esse lance aqui ele poderia me bagunçar um pouco, porque eu já estava pensando, bem, eu não vou tomar de dama, eu vou ter que tomar aqui de peão, né? Já tinha colocado pré-move aí, até como vocês puderam ver na partida, de peão. Aqui ele não viu, ele não jogou esse lance, ou eu poderia também, outro lance que eu poderia é direto aqui, quando ele toma de dama, direto recapturar o peão, né? Com o tempo sobre a torre. Ele não viu provavelmente ele não viu nenhuma dessas alternativas porque ele não jogou o lance. Esse lance poderia me bagunçar um pouco. Ele não jogou, isso indica que provavelmente ele não viu, né? Aqui no caso ele ia trocar as damas e depois ia tirar a torre. E aqui sim, o balanço está melhor, né? Tem 7 peões e eu também tenho 7 peões. No meu caso, um pouco pior porque os meus peões estão dobrados, né? Mas ainda tem um par de bispos, que é a vantagem que eu consegui lá no início, né? Ele tem um cavalo aqui em uma posição, digamos que aberta, né? O bispo pode vir para cá, controlar essa diagonal. Meu bispo tá bom aqui, tá atacando o rei dele. Ou seja, e é a minha vez, né? Eu posso trazer aqui uma das torres para a coluna e jogar essa posição com um par de bispos, que eu considero bem melhor. Inclusive, se esse cavalo, por exemplo, vamos jogar qualquer coisa aqui para mentir, se esse cavalo sair daqui, inclusive, querendo chegar aqui, que não é uma mentira tão infundada assim, né? Querendo chegar aqui, por exemplo, não dá tempo, né? Não dá tempo porque está caindo o cavalo, né? Realmente, essa é uma ameaça muito grande, né? Ele não pode tirar, nessa variante aqui, ele não pode tirar esse cavalo, né? Senão eu trago meu bispo e não tem como ele defender esse cavalo de hipótese alguma. A torre não tem essa casa, não tem como tirar a torre protegendo. Ou seja, nessa variante aqui em específica, eu ia ter bastante vantagem, né? Talvez ele tenha visto isso tudo, então, porque nenhuma variante ele ficaria bom, né? Talvez ele tenha visto isso tudo e não jogou aí esse lance, né? Que é bispo toma cavalo. Que poderia aí me trazer algum desconforto. Ele não quis jogar esse lance. Então, ele jogou um lance aí que também me trouxe desconforto, né? Porque ele ataca esse peão agora, né? Eu sou obrigado, eu sou forçado, né? Capturar, ele captura e aqui eu recapturo. E teoricamente aí, esse peão aqui está caindo, né? Mas como vocês viram na partida, esse peão aí cair não é a melhor coisa a ser feita, né? Quando você joga aqui cavalo por E4, você leva aí bispo em D5, que foi o que seguiu na partida. E aqui o meu adversário já está completamente destruído, né? Então esse aí foi o erro principal do meu adversário, né? Um momento crítico. O resto das capivaradas a gente pode ignorar, porque quando você comete um erro no xadrez, isso geralmente vai te levar a cometer mais e mais erros, é natural. Então esse foi um momento crítico aí que realmente trouxe toda a confusão aí para o nosso adversário. Aqui ele já está completamente perdido, vai ficar com uma peça a menos, né? E ele tentou com uma complicação, mas eu capturei esse cavalo para tirar qualquer tipo de complicação que ele possa ter. Ele capturou aí trazendo mais complicação, né? E aqui eu calculei várias linhas, né? Eu pensei nessa linha, onde eu continuo atacando a dama dele, né? A dama continua sob ataque. É uma linha interessante porque, vamos supor, eu jogo esse, se ele tomar aqui, tá caindo com o tempo sobre a torre, mas aí, o que tem nessa linha que eu não quis jogar? Tem a dama, né? Tem a dama e tem duas torres aqui que podem me trazer problemas. Então eu fui aí na linha da simplificação. Eu não vou querer jogar muito mais tempo com esse adversário, principalmente porque ele tem um aviso aqui no perfil dele que essa conta violou os termos de serviço do Lichess. Então, já como eu não quero jogar muito tempo com esse adversário, eu aí fui para uma variante que eu considerei melhor, que é capturar a dama. Ele captura a minha dama e aqui eu tomo o bispo dele.
e ele tem que escolher, né, se ele salva o cavalo ou se ele captura o meu bispo. E aqui ele decidiu capturar o meu bispo e ficou aí com uma peça a menos, né? E nessa variante ele só tem 2 torres, ele não tem uma dama aqui poderosa em G5 mirando no meu rei. E nessa variante eu jogo suave, mesmo contra uma engine como Stockfish, né? Mesmo se ligar a engine aí, o Tote, qualquer uma engine, nessa posição aqui, com a quantidade de peões praticamente aí a mesma e uma peça a mais, eu vou jogar suave. E foi isso que seguiu na partida. Ele até trocou a torre, que não é recomendado, mas a partida aqui realmente foi só conversão da vantagem. Ele entregou mais um peão, não tinha como defender esse peão, né? Se ele defendesse aqui, por exemplo, algo que ele poderia fazer aqui, por exemplo, jogar aqui, eu ia jogar esse, ele ia atacar meu bispo, né? Mirando aqui, eu poderia dar cheque. E aqui eu posso fazer tem várias ameaças. Estou ameaçando esse peão, estou ameaçando aqui um tipo de cheque descoberto, né? Se o rei dele vier para cá, por exemplo, depois capturar o peão. E eu posso defender esse peão também se eu quiser, mantendo o ataque nesse peão, né? E de novo, não há um jeito fácil de defender esse peão. Se ele jogar aqui, segue a mesma linha. E agora não tem mais o ataque, né? Não tem mais esse ataque. E se ele não jogar aqui, sei lá, se ele nessa posição aqui, o peão está atacado, a única defesa é aqui, né? Aqui perde, e aqui também perde, e aqui também perde, então realmente esse peão estava condenado, né? Realmente não tinha jeito aí dele defender esse peão, e ele foi para uma linha aí, vamos voltar aqui, ele foi para uma linha aí direta, né? Já que esse peão aqui está condenado, ele já imediatamente atacou meu peão de B2. E agora realmente é só fazer a conversão, né? Trouxe aqui o ataque para esse peão. Como vocês podem perceber aí, eu disse lá no início da análise, não do vídeo, da análise, o bispo no final ele mira muitas casas, né? Ele tira aqui casas de defesa que a torre pode trazer e também controla muito bem o centro do tabuleiro. Se esse peão avançar aqui, o rei fica em perigo, né? Ele pode voltar o rei e fica tendo temas de checkmate. Ou seja, o bispo controla aí mais casas que o cavalo e atua em um alcance maior que o cavalo, né? Por isso que eu acho interessante manter o bispo. E vamos passar mais um pouco aqui. Nessa coordenação aqui, o que é interessante, é claro, eu fui atrás do peão, mas o que é interessante nessa coordenação é que, por exemplo, se eu não fosse atrás do peão, poderia avançar aqui, vamos supor, eu tomo, ele toma, o meu rei segura, tá? Eu posso até avançar, inclusive, aqui de novo. Se ele quiser promover, o meu rei segura, né? Cheque não vai levar a lugar nenhum. E aqui o meu peão está coroando, né? Essa formação aqui é interessante, né? Ele não pode nem jogar esse daqui também, porque eu avanço, ele não pode tomar, senão eu promovo. Mas, como eu estava querendo falar aqui, essa formação com o bispo de casas claras e os peões nas casas escuras, você apoia a sua cadeia de peões para avançar. O mesmo vale para o oposto, né? Que seria peões de casas claras e bispo de cor escura. Ajuda os seus peões a avançar, né? Você tira aí todas as casas, vamos supor que o rei estivesse por aqui, você tira aqui várias casas que o rei poderia acessar, né? Tira essa torre daqui também, né? Se essa torre não estivesse aí, você tira várias possíveis casas do rei. Bem, eu acho que aqui já deu para explicar bastante dessa partida e realmente aqui ele já estava para abandonar, né? Vamos ver. Ah, não, ele levou, teve mais um táticozinho aqui no final que ele não viu. Teve esse tático, né? Que eu ataco a torre. E aqui, quando eu estava comentando, né? Que ele não poderia jogar esse lance para cravar a minha torre, ele já havia jogado e levou o tático, né? E aqui realmente ele saiu do site, né? Ele abandonou aí a partida. Bem, então essa foi a nossa partida aí de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima. Valeu! Falou!